Salve Maria! Sua pregação já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like no vídeo e compartilhar essa pregação com seus amigos para abençoar o dia deles. Lembrando que o nosso canal é patrocinado pela Loja do Criador, lá você encontra terços maravilhosos para você e também para presentear quem você ama. O link da loja está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus te abençoe. Meus irmãos, minhas irmãs, nesses dias dessa semana, da sexta semana do tempo pascal, nós já vamos percebendo que a liturgia da igreja vai nos encaminhando, nos mostrando o caminho daquilo que daqui para frente nós iremos celebrar próximo domingo, a Ascensão do Senhor, o outro domingo, Pentecostes. Nós vamos vendo essa terceira pessoa da Santíssima Trindade sendo colocada em evidência para que nós recorramos ao Espírito Santo e nos abramos à ação desse Espírito. E é tão belo, e eu volto àquilo que eu começava dizendo, nessa semana, daquilo que a igreja coloca diante de nós, é tão belo nós percebermos a ação do Espírito Santo na vida e no ministério do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Como é bonito ver que Paulo, quando é exigido para que, com ousadia, eu queria que você pegasse até o texto da Sagrada Escritura, dos Atos dos Apóstolos, que nós escutamos no dia de ontem. Atos dos Apóstolos, abra aí a sua Bíblia, se você a trouxe, você em casa pode pegar também, versículo 16 do capítulo 16. Quando Paulo, ele está em Filipos, e acontece um fato. Veja, estávamos indo para a oração, Atos 16, 16. Estávamos indo para a oração, quando veio ao nosso encontro uma jovem escrava, possuída por um espírito de adivinhação. Fazia oráculos e obtinha muito lucro para seus patrões. Ela começou a seguir Paulo e a nós gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso aconteceu durante muitos dias. Por fim, incomodado, Paulo voltou-se e disse ao Espírito: eu te ordeno em nome de Jesus Cristo, sai dessa moça. E continua os Atos dos Apóstolos. E o Espírito saiu no mesmo instante. Os patrões da jovem, vendo perdida a esperança de lucros, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à praça principal diante dos chefes da cidade. Apresentaram os dois aos magistrados e disseram: estes homens estão provocando desordem em nossa cidade. São judeus e pregam costumes que a nós romanos não é permitido aceitar e nem seguir. A multidão levantou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados, depois de lhes rasgarem as vestes, mandaram açoitar os dois com varas. Depois de açoitá-los bastante, lançaram-nos na prisão e ordenaram ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Ao receber essa ordem, o carcereiro empurrou-os para o fundo da prisão e prendeu os pés deles no tronco. À meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros prisioneiros os escutavam. De repente houve um terremoto tão violento que sacudiu os alicerces do cárcere. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e viu as portas da prisão abertas. Pensando que os prisioneiros tivessem fugido, puxou da espada e estava para matar-se. Mas Paulo gritou com voz forte: não te faças mal algum, estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu tochas, correu para dentro e tremendo caiu aos pés de Paulo e Silas. Conduzindo-os para fora, perguntou: senhores,
que devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas responderam: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. Eu quero parar por aqui. Veja, eu quero mostrar para vocês as duas atitudes que Paulo teve como evangelizador. Essa primeira, que foi narrada na missa de ontem, mostra a ousadia de alguém que aponta o erro e que sabe a consequência daquela ação profética que faz, que sabe que ele estava se comprometendo ao expulsar aquele demônio daquela mulher, porque aqueles homens que a mantinham cativa àquele demônio de adivinhação, e aí a gente precisa fazer memória de Santo Antão, que dizia que uma das facetas do demônio para amarrar as pessoas é a revelação do futuro. Então muito cuidado, viu? Você que fica querendo saber de futuro em numerologia, muito cuidado, você que fica fazendo mapa astral, são coisas do demônio, que fica atrás de astrologia, que fica lendo horóscopo. Isso é muito claro. Santo Antão, um monge do deserto, que experimentou na própria carne a tentação do demônio, que consagrou a vida dele a uma vida ascética, mística, vivendo sozinho, isolado num deserto, com as experiências que ele teve de combate direto com o demônio. Ele vai dizer: cristãos, cuidado, porque a maior enganação do demônio é dizer que ele tem poder para revelar o futuro. Diga para quem está do seu lado: o seu futuro está na mão de Deus. Diga para quem está do outro lado: o seu futuro está na mão de Deus. Diga para quem está em casa, aponta o dedão assim e fala assim: o seu futuro está na mão de Deus. Então não se deixe enganar. Diga para você mesmo: eu não vou me deixar enganar. Paulo sabia que ele iria acabar com o negócio daqueles romanos. E ele sabia que viria uma situação difícil para a vida dele. Mas Paulo foi firme, olhou para aquela mulher e disse: espírito de adivinhação, saia dessa mulher agora. E o que acontece? Ele vai preso, ele sofre as consequências, ele é flagelado, ele sofre junto com Silas na prisão, mas sofre com alegria, porque estava sofrendo por amor à verdade, por amor a Jesus Cristo, por tornar uma mulher livre da opressão diabólica e daquilo que aqueles homens estavam fazendo em usá-la para ganhar dinheiro dos trouxas que iam atrás da adivinhação. E talvez tem muito trouxa me ouvindo que vai atrás de adivinhação. Você está rindo, a coisa é séria. Talvez tem muito trouxa me ouvindo que vai atrás de adivinhação e está cada vez mais enrolado e amarrado pelo diabo. Ousadamente eu falo para você: espírito de adivinhação, saia dessa vida agora em nome de Jesus, para que esse irmão e para que essa irmã sejam livres na presença de Jesus Cristo. Nós não temos que nos amarrar. Deus veio para nos fazer homens e mulheres livres. Mas veja agora uma outra ação desse apóstolo, que age com sabedoria. Ele está no Areópago, diante de uma cidade que não era uma cidade economicamente e politicamente, naquela época, importante. Atenas naquela época não é igual a Atenas é hoje, na Grécia. Era uma cidade pequena, porém era o centro do pensamento. Ali, o centro do pensamento era a filosofia estoica naquela época. E Paulo estava falando com homens entendidos, inteligentes, que pensavam. E existia um outro grupo, junto com esses filósofos, que eram os judeus helenistas. E a sabedoria de Paulo, Paulo não chega de uma vez metendo martelo na cabeça deles. Veja, naqueles dias, os que conduziram Paulo, é a leitura de hoje, levaram-no até Atenas. De lá, voltando,
transmitiram a Silas e Timóteo a ordem de que fossem ter com ele o mais cedo possível. E partiram. De pé, no meio do Areópago, Paulo disse: homens atenienses, em tudo eu vejo que sois extremamente religiosos. Olha, faz um elogio. Vocês são religiosos, porque a filosofia estoica estava muito ligada também a conceitos teológicos, era uma mistura. Eles eram pessoas não ateus, eles não eram ateus, eles acreditavam em um Deus, em vários deuses. Eles eram pessoas religiosas. E vai Paulo dizendo: com efeito, passando e observando os vossos lugares de culto, encontrei também um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Pois bem, esse Deus que vós adorais sem conhecer, é exatamente aquele que eu vos anuncio. Eu vim aqui, nesse lugar do pensamento, da razão, do conhecimento, para apresentar-lhes o Deus desconhecido, aquele que eu vim anunciar, que eu vim testemunhar para vocês. E continua Paulo: o Deus que fez o mundo, e aí com toda sabedoria, ele quer atingir a todos. Os estoicos acreditavam num Deus que tinha criado o mundo. E os judeus helenistas, que tinham o Antigo Testamento, os profetas também. E Paulo está dizendo: eu estou aqui para vos anunciar e trazer ao conhecimento de vocês esse Deus desconhecido, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Sendo o Senhor do céu e da terra, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas, também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois é ele que dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem, ele fez toda a raça humana, para habitar sobre a face da terra, tendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Assim fez para que buscassem a Deus, e para ver se o descobririam ainda que as apalpadelas. Ele não está longe de cada um de nós. Veja, Paulo está querendo mostrar para eles que esse Deus que eles até mesmo acreditam que criou o céu e a terra, não é um motor imóvel, distante, mas é um Deus próximo, um Deus que está perto, um Deus que cuida, um Deus que ama, um Deus que se expõe, um Deus que escuta a oração. Ele não é um motor imóvel que não, como os gregos pensavam, que não interfere nas realidades da humanidade, que só criou e agora está lá, curtindo a vida, e deixa a sua criação de lado. Um pensador da Idade Média, um místico, ele dizia assim: se Deus cochilasse por 1 hora, quando Deus acordasse, tudo já tinha deixado de existir. Porque é Deus que mantém todas as coisas. É Deus que mantém a sua criação, os elementos, a natureza. É Deus que mantém você. Seu coração está batendo? Deus está te mantendo. Todos os dias quando eu acordo com vida, se eu acordei porque eu estou com vida, né? Eu digo: obrigado, Senhor. O Senhor está me dando mais um dia para eu tentar ser melhor. O Senhor está me mantendo, está me sustentando. Hoje eu acordei, estou podendo pisar aqui no chão, levantar, escovar meu dente, fazer minha higiene pessoal, sair para evangelizar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está me dando essa oportunidade. Diga para quem está do seu lado: é Deus que mantém você. Não pensa que é o médico, o remédio, somente a comida. Se Deus cochilasse por 1 segundo, diga para a pessoa: irmão, você deixaria de existir. Ia ser assim, ó, como uma poeira. Puff, sumiu José. Pá! Se Deus desse uma cochiladinha ali, mas Ele está atento a você. Diga para quem está do seu lado: Ele cuida de você. Ele é um Deus próximo. Paulo está anunciando para os estoicos, para os
judeus helenistas. Ele não está longe de cada um de nós, pois nele nós vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dentre os vossos poetas. E veja, Paulo conhecia a cultura grega, e Paulo estava aqui falando de Aratos, um poeta, que ele exatamente dizia essa frase: nós somos da raça do próprio Deus, esse Deus próximo. Ele elogia, olha, os vossos poetas dizem que nós somos da raça desse Deus, nós pertencemos a esse Deus que não está longe, esse Deus que está próximo. E Paulo continua: sendo portanto da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, prata ou pedra, trabalhados pela arte e a imaginação do homem. Veja, que classe, que evangelizador de peso. Ele está ali denunciando a idolatria, uma cultura pagã que não os levava a nada com classe. Esse Deus que é próximo, Ele não é feito por mão humana, Ele não é de ouro, Ele não é de prata, Ele não habita em templo nenhum. Olha quantos templos tem espalhados por essa cidade. Esse Deus que habita no coração de vocês, é isso que Paulo está dizendo para eles, com categoria, com ousadia, com sabedoria, não humana, mas divina. E aí Paulo continua: mas Deus, sem levar os tempos da ignorância. Olha, quando o Padre Léo chamava de anta, era uma maneira dele dizer com ignorância. Ele chamava os ignorantes de anta. Paulo chamava de ignorante, o Padre Léo de anta, eu de trouxa. Mas são as antas, os ignorantes. E Paulo está dizendo para eles: Deus não vai levar em conta o tempo da ignorância. Agora anuncia aos homens que todos e em todo lugar se arrependam, pois Ele estabeleceu um dia que irá julgar o mundo com justiça. Diga para quem está do seu lado: Deus vai julgar o mundo com justiça. Cuidado, hein? Olha lá, hein? Deus designou um tempo que irá julgar o mundo com justiça. Porém, vai dizer Paulo, por meio do homem que designou diante de todos. Quem é esse homem? Quem é esse homem? Padre Roger? Danilo? Quem é esse homem? Não escutei. Jesus. Por meio desse homem que designou diante de todos, oferecendo uma garantia ao ressuscitá-lo. Paulo tocou na pedra de tropeço: ressurreição. Não abre mão. Porque tem muito teólogo aí que reflete o seguinte: se encontrar o osso de Jesus, para mim não tem problema, porque eu acredito que Ele ressuscitou em espírito. Não, a igreja diz que Ele ressuscitou de corpo e de alma, e essa é a nossa fé. Se alguém está te ensinando diferente, isso é heresia, não é teologia. Jesus ressuscitou e ninguém vai encontrar o osso dele não. Eu já fui lá no Santo Sepulcro e ele não está lá. Ele está vivo no meio de nós, meus irmãos. Aqui nessa Eucaristia, trabalhando, agindo, curando. Ele mais uma vez salva a humanidade por esse sacrifício que está sendo atualizado. Ele te trouxe aqui para te trazer a salvação. Hoje, que bom que você veio. Se você abrir o seu coração, você vai experimentar a força dessa salvação. Paulo não nega um artigo da fé, e nós não podemos negar. Jesus está vivo, e eu quero que você aplaude a ressurreição de Jesus Cristo, porque nós celebramos a Páscoa, nós estamos na Páscoa do Senhor. Paulo não nega, ele sabia que ia virar um rebuliço aquela conversa. Paulo sabia que ia virar um rebuliço, que eles iam discutir, que eles iam zombar dele, mas Paulo fala: ele ressuscitou. Ele está vivo, essa é a nossa garantia, e com Ele nós também ressuscitaremos.
quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, alguns caçoavam e outros diziam: nós te ouviremos falar disso em outra ocasião. Viu? Só que uma grande tentação nossa do tempo atual, a gente tem medo de enfrentar o mundo, os areópagos onde nós somos enviados. Nós até omitimos as verdades. Nós católicos, nós cristãos, temos vergonha de dizer das verdades da nossa fé, daquilo que a nossa fé ensina. Porque a gente acaba querendo ficar do lado da maioria. E nem sempre a maioria tem razão. Paulo está dizendo para eles que eles têm que se converter. Eu quero perguntar, eu sempre faço isso aqui nessa missa, né? Eu quero perguntar para um teólogo chamado Ratzinger, cardeal que se tornou papa, emérito agora na igreja, Bento XVI, o que é conversão? Quer ouvir da boca dele o que é conversão? De um homem experimentado na fé? Ele vai dizer, a palavra grega converter-se significa reconsiderar, pôr em questão o próprio modo de viver e o comum. Deixar entrar Deus nos critérios da própria vida. Não julgar de acordo com as opiniões correntes. Não julgar de acordo com as opiniões correntes. Hoje eu coloquei no meu Twitter, falando que ia ser votado em Brasília, o Estatuto do Nascituro. Que é um estatuto que foi trazido à tona em 2007 por 2 deputados, que hoje nem são mais deputados, o Luiz Suassuna e o Miguel Martini, que defende a vida, que foi confeccionado para fazer do Brasil uma nação sem aborto, protegida. E eu coloquei que hoje ia ser a votação. Claro, o partido que está dominando e os outros foram lá e obstruíram a votação. Não teve a votação, porque todo mundo quer o aborto, né? Obstruíram a votação hoje. E aí eu tinha colocado cedo e uma mulher entrou e colocou assim para mim: voltamos ao Antigo Testamento. Ela não pedia por esperar, né? Voltamos ao Antigo Testamento, isso é Talibã. Aí eu mandei para ela: isso é Talibã. Uma mulher que é estuprada não é obrigada a ficar com o fruto do estupro na barriga dela. Hipócrita. Aí eu falei para ela assim: eu sou padrinho de uma criança que foi fruto de um estupro. E ela não é uma maldição para aquela família, ela é uma bênção. E eu disse para ela: se nós formos falar de hipocrisia, hipócrita é aquele que acha que tem direito de matar um indefeso para que a sua vida seja livre daquele indefeso que não tem ninguém para defendê-lo. Se você quer falar de hipocrisia comigo, hipocrisia é isso. Aí ela disse: é o Antigo Testamento mesmo. Aí eu peguei Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha, e coloquei para ela, quando Jesus diz: eu não vim abolir a lei, eu vim trazer cumprimento da lei e dos profetas. E eu falei para ela: minha querida, eu não sei se você é senhora, se você é jovem, me mostra no Novo Testamento quando Jesus manda matar um indefeso. Ela desapareceu. Não respondeu mais nada. E se estiver vendo, minha filha, se converta enquanto é tempo. Por favor. Enquanto é tempo, se converta. Porque hoje nós vivemos num tempo onde a gente quer seguir a maioria para ser bonitinho, para ser aplaudido, para não ser criticado. O que é maioria, e na verdade não é maioria, é minoria barulhenta. Porque a maioria não é não. A maioria está diante de mim. Só que nós somos uma maioria calada, medrosa, amedrontada. Estou mentindo? Esses dias um deputado aí falou que os cristãos são nojentos, fedorentos.
Eu queria ver se eu tivesse falado isso de um homossexual. O que isso ia virar? Só que a mídia não divulgou, ninguém divulga. Eles são uma minoria que fazem muito barulho. E a gente fica igual uns anjinhos. Ah, não é comigo, padre? Tá bom. Tá mais para o demônio do que para anjo. Que é o demônio que quer essas coisas. A gente não pode se calar. A gente não pode se intimidar. Eu amo esses meus irmãos. Eu os acolho. A igreja é lugar de todos. Como Paulo está dizendo, como o Papa Francisco hoje disse na homilia da missa. A igreja é lugar para todos. A igreja não quer construir muros, a igreja quer construir pontes. Porém, construir pontes não é eu ficar calado diante do absurdo. Mas é ser usado como instrumento. Ser sinal de contradição. Segura a mão de quem está do seu lado. Pergunta para essa pessoa, você é um cristão ou você é um saco de batata? Diga para ele, acorda. Não viver, diga para ele, não viver, não julgar de acordo com as opiniões correntes. Diga para ele, converter-se significa, por conseguinte, não viver como vivem todos. Segura aí. Ah, padre, eu vou na balada porque todo mundo vai. Ô, Maria vai com as outras. Pelo amor de Deus, não viver como todos vivem, não fazer o que todos fazem. Fala para o seu irmão, não fazer o que todos fazem. Não sentir-se justificado com as ações duvidosas, ambíguas, perversas, simplesmente porque há quem faça. Ah, todo mundo rouba, eu também roubo. Eu vou ficar sem? Ah, ninguém entrega o troco que veio a mais, eu vou levar para mim mesmo. Perceba. Todo mundo faz, padre. Todo mundo vê novela. Todo mundo gosta de um pouquinho de sacanagem. Também gosto, padre. Todo mundo faz. O Papa está dizendo, converter-se significa não justificar-se de ações duvidosas, ambíguas, perversas, simplesmente porque há quem o faça. É começar a ver a própria vida com os olhos de Deus. Eu pergunto para você, você tem visto a sua vida com os olhos de Deus? E diz o Papa, portanto, procurar o bem mesmo que não seja agradável. Você acha que é agradável para mim falar algumas coisas que eu preciso falar? E ainda mais num tempo que quase ninguém fala, né? Alguns profetas, um morreu, outros foram calados. Você acha que é fácil? Você acha que eu durmo bem toda noite? É um peso. Porém, contudo, entretanto, eu preciso ser aquilo que eu tenho que ser. Eu preciso dizer aquilo que eu tenho que dizer. Às vezes de uma maneira mansa, às vezes de uma maneira mais agressiva. Mas eu tenho que despertar. Eu estou rezando porque Deus está me dando um projeto. E eu estou esperando a hora. Eu creio que esse projeto, ele vai estar pautado na carta, no primeiro livro dos Macabeus. Quando Judas vai dizer, levantemos a nossa nação e a nossa religião do seu abatimento. Segura na mão do seu irmão, desperta, acorda. Você não é Alice no País das Maravilhas. Diga para quem está do seu lado, o Brasil não é o País das Maravilhas, apesar de ter a 7ª maravilha do Cristo Redentor. Mas balança a mão do seu irmão, você não é Alice no País das Maravilhas. Acorda. E eu queria dizer, olha,
se você tem acesso à internet, você pai e mãe, assista um vídeo no YouTube da doutora Damares. Pode colocar lá e assistir. Você vai ver que o Brasil não é um país das maravilhas. Assista. Você pai e mãe que tem filho na escola, principalmente na escola pública. Assista para você ver o que está sendo feito com o seu filho. E quais são os projetos que já estão aí para o seu filho. Doutora Damares, coloca lá e assista. É uma hora, ela é evangélica. Já vou avisar, ela é evangélica. E olha, às vezes eu fico até com vergonha. Como eles estão à nossa frente a nível de estudo e de conhecimento. São mais interessados do que nós. Parece que tem o olho mais aberto. Isso, assista lá. Doutora Damares. Uma pessoa de Deus, respeitosa, trabalha junto com os católicos, com os bispos e algumas realidades. Assista para você ver o perigo que o seu filho e a sua filha estão correndo na educação no Brasil. Combinado? Se você tem acesso ao YouTube, eu estou dando como indicação para você hoje. Continua segurando na mão do seu irmão, diga para ele, aguenta firme. Aguenta firme, segura o tranco. Vai dizer o nosso Papa Emérito. Portanto, começar a ver a própria vida com os olhos de Deus, procurar o bem mesmo que não seja agradável, não apostar no juízo da maioria, mas no juízo de Deus. Por outras palavras, procurar um novo estilo de vida, uma vida nova. Tudo isso não implica no moralismo. A limitação do cristianismo, a moralidade, perde de vista a mensagem de Cristo. O dom de uma nova amizade, o dom da comunhão com Jesus e por conseguinte com Deus. Não é um moralismo, mas é uma amizade que vai te mudando. Mudando a sua concepção, o modo de ver a vida, o modo de se comportar. Quando nós nos aproximamos de Cristo, é isso que Ele faz. Ele nos muda, Ele nos transforma. Papa Bento XVI hoje foi citado pelo Papa Francisco. Quando o Papa Francisco, na homilia de hoje, ele vai dizer: a Igreja Católica não cresce com o proselitismo. A Igreja Católica cresce com a pregação, o testemunho, como dizia e disse o Papa Bento XVI, e principalmente a Igreja Católica, ela cresce quando os católicos são verdadeiramente católicos, e aí Jesus Cristo exerce um poder de atração para a igreja. Porque as pessoas vão olhar para você e vão dizer, o que aconteceu com essa pessoa? Por que ela é assim feliz? Por que o comportamento dela é diferente na sociedade? Por que ela não fala as mesmas coisas que eu falo? Por que ela não fica conversando sobre a novela o dia inteiro? Aí você vai falar, porque eu assisto a Canção Nova. Mas a senhora não viu o que aconteceu lá naquela novela? Eu não, eu estava assistindo o professor Felipe Aquino, eu estava assistindo Trocando Ideias, Direção Espiritual com o Padre Fábio, a missa do clube com o Padre Roger, Padre Léo, na segunda-feira eu não perco. Você assistiu a pregação do Padre Léo? Que? Padre Léo, você não viu o Salve Jorge? Eu não, eu vi o Padre Léo. É isso que vai fecundando, meu irmão. É isso que vai fecundando, minha irmã, o seu testemunho, a sua vida nova, converter, a conversão. O Papa está dizendo, não é só um moralismo, mas é uma amizade com Jesus que vai mudando a minha vida, que vai mudando o meu coração, que vai mudando o meu comportamento. Eu não sei se você já teve um amigo que nesse relacionamento de amizade, você vai mudando, você vai percebendo que aquela amizade te faz tão bem, que muitas coisas vão mudando dentro de você, no seu comportamento, no seu interior. Aquela pessoa vai fazendo bem para você, vai fazendo bem, vai fazendo bem, vai fazendo bem, vai te ensinando a ver a vida de uma maneira diferente, vai te ajudando. Jesus é assim, Ele vai nos transformando. É uma amizade, não é um moralismo, não é simplesmente o cristianismo, não é um moralismo, mas é a religião da amizade com Deus. Quem se converte a Cristo não pretende criar uma autonomia moral própria, diz o Papa. Não pretende construir com as próprias forças a sua bondade. Conversão, metanoia, significa precisamente o contrário. Abandonar a autossuficiência. Descobrir
e aceitar a própria indigência, a indigência dos outros e do outro, do seu perdão e da sua amizade. A vida não convertida é uma autojustificação. Eu não sou pior do que os outros, padre. Tem gente pior do que eu. Já ouviu isso? Tem pior do que eu. Eu até sou bonzinho. O Padre Jonas tem uma pregação que fala: não basta ser bom para herdar o reino dos céus. Tremenda essa pregação. Adquira. Davi, departamento de audiovisuais da Canção Nova. Não basta ser bom. Eu até sou bonzinho, eu não faço aquilo que todo mundo faz. Tem gente que faz coisa pior do que eu, padre. A vida não convertida, diz o Papa, é uma autojustificação. Eu fico dizendo que eu não sou pior do que os outros, mas eu também não mudo de vida. E continua o Papa: a conversão é a humildade de se confiar ao amor do outro maiúsculo. O amor que se torna medida e critério da minha própria vida. Esse amor, não pensa que o Evangelho está dizendo que vai ter uma outra revelação. Houve a revelação plena. Não é quantitativamente que Jesus está dizendo. Ele está dizendo de qualidade de compreensão. Muita coisa os apóstolos não compreendiam. Quando ele falava da ressurreição, eles não entendiam. Quando ele falava da cruz, eles não entendiam. Quando ele falava dos sofrimentos, depois que passasse todo aquele momento da cruz e da ressurreição, eles não compreendiam. Muita coisa nós estamos compreendendo agora, não é verdade? Quanto mais eu vou lendo a palavra, o Evangelho, mais eu vou compreendendo, eu vou me aprofundando, eu vou entendendo aquilo que Jesus está me revelando, falando comigo ao meu coração. O amor precisa ser esse critério que me leva a não machucar o outro, que não me leva a ferir o meu próximo, mas esse amor que me leva também a uma conversão social, a ser testemunho na sociedade, a ser instrumento, sal, luz. O Papa vai dizer: não se pode evangelizar só com palavras. É o Papa Bento XVI, que eu estou citando hoje. O Evangelho cria vida, cria comunidade de caminho. É uma conversão, não é uma conversão meramente individual. Essa conversão individual não tem constância. Nós precisamos de comunidades convertidas, de católicos convertidos. Segura na mão do seu irmão, feche um pouquinho os seus olhos. E diga: Senhor, diante da sua presença ressuscitada, o Senhor está vivo, e eu creio que o Senhor está aqui. Eu quero orar nessa hora pela igreja, pedindo que a igreja seja hoje visitada pelo poder dessa conversão. Eu peço, Senhor, como membro dessa igreja, a sua igreja é santa. Eu estou orando pela conversão dos membros da igreja, do corpo de Cristo. Eu estou orando também por mim ao orar pela igreja. Eu estou pedindo um despertamento nessa noite, na vida da igreja, nas dioceses, nas paróquias, nas comunidades, nas pastorais, nos movimentos, que aconteça um despertamento para a verdade, Senhor, para a verdade plena do seu Evangelho, para a revelação do seu amor incondicional, amor que transforma, amor que converte, amor que não se cansa de amar, amor que propõe uma vida nova, amor que propõe o céu. Eu estou orando por esse meu irmão, porque o Senhor fala na primeira leitura do juízo, e eu acredito que para esse meu irmão, o Senhor vai além. O Senhor não tem a condenação, o Senhor tem a salvação. E eu te peço agora, que essa salvação atinja todos os membros da igreja. A
começar do nosso Papa Francisco, o nosso Papa Emérito Bento XVI, os cardeais, os bispos, os sacerdotes, os diáconos, os religiosos, as religiosas, os membros das novas comunidades, dos novos movimentos. Eu quero rezar para que essa salvação atinja a mim e a esse irmão que eu agora seguro na mão dele. Eu quero pedir que essa graça de hoje, dessa proposta de conversão, possa levar esse meu irmão ao caminho da vida nova, que só é vivida na amizade com Jesus Cristo. Balança a mão desse irmão, profetiza sobre a vida dele e diga: Jesus quer ser seu melhor amigo. Balança a mão dele e diga: Jesus quer ser seu melhor amigo. Deixa ele entrar na sua vida, deixa ele te ferir com a palavra dele, deixa ele te transformar, deixa ele te curar. Jesus tem muito mais do que condenação para você. Ele veio trazer a salvação. Hoje, creia, Ele está perto de você. E Ele está dizendo, pergunta o nome dessa pessoa. Qual o nome dela? Diga para ela: Ele quer ser seu amigo, Fátima. Ele quer ser seu amigo, João. Ele quer ser seu amigo, Fabinho. Ele quer ser seu amigo, Renan. Ele quer ser seu amigo. Balança a mão dele e diga: Ele quer ser seu amigo. Agora só depende de você. É uma amizade verdadeira. Jesus não tem mania de ficar passando a mão na cabeça de ninguém. Ele vai te chamar para uma vida nova de santidade. Pergunta para esse irmão: você quer? Segura na mão dele para ele não desanimar, hein? Diga para ele: desanima não. Ele quer? Então diga agora para Jesus, agora com a sua voz: entra na minha vida, Jesus. Vai rezando agora, pede, entra no meu coração, entra na minha história, muda tudo. Ah, eu quero ser contagiado, Senhor, pela sua presença. Eu quero ser transformado pela sua presença. Eu quero mudar de vida. Eu quero viver uma nova história. Eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Eu não experimentei nem um pouquinho daquilo que o Senhor tem para mim. Tudo que eu já experimentei ainda não é nada diante da revelação da sua glória, diante da manifestação do seu Espírito, diante da salvação. Entra na minha vida, transforma a minha vida hoje. Eu quero ser teu amigo, Jesus. Eu quero ser teu amigo e quero que o Senhor seja o meu melhor amigo. Eu preciso que o Senhor seja o meu melhor amigo. Transforma o meu interior, as minhas opções, que as minhas decisões a partir de agora sejam diferenciadas, marcadas por essa amizade e por esse amor. Eu estou aqui, Jesus, e eu quero ser seu amigo. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor não desistiu de mim. E hoje eu quero sair da ignorância para viver na sua verdade. Obrigado, Jesus. Dá um abraço agora em quem está do seu lado. Diga para essa pessoa: Ele te ama muito. Creia. Jesus te ama muito. E Ele não vai desistir de você. Ele não vai desistir de você. Agora aplauda esse irmão, essa irmã. Amados de Jesus, escolhidos, eleitos. E aplauda esse Jesus que é nosso amigo, fiel. Aleluia, glória a Deus. Quero dar glória a Deus
por esse testemunho. Deus de misericórdia, eu venho aqui hoje para agradecer pelas graças alcançadas. Depois de um tratamento quimioterápico contra o câncer, eu creio em Ti, Senhor, e na bondosa intercessão da nossa mãe, Nossa Senhora Aparecida. Eu invoquei e Ele me respondeu. Obrigado, Senhor. Hoje eu estou me sentindo curado e tomo posse dessa cura e feliz, pois é grande o Teu amor por mim. Guarda-nos sempre, Senhor. Maria Aparecida, aonde está Maria Aparecida que veio dar glória a Deus pela vitória na sua vida? Está aí? Aonde? Ali, ó, vamos aplaudir essa graça. Deus abençoe. Boa noite, Padre. Meu nome é Dalva Martins. Eu moro na cidade de Lavrinhas. Eu venho agradecer as vitórias e as bênçãos que eu recebo de Deus, que são muitas. Mas hoje eu venho testemunhar a mais linda de todas as histórias, o nascimento da minha filha Margarida Martins Neves. Padre, no 3º mês de gestação eu tive a primeira ameaça de aborto, onde com remédios e repouso e muita oração eu segurei a gestação. No 6º mês minha pressão começou a subir muito e nada controlava. Mas um belo dia eu estava vendo a Canção Nova e o senhor padre dizia que uma mulher que estava grávida com problema de pressão alta, Deus estava fazendo obra na gestação daquela mulher. Eu assumi aquela graça para mim. Ao completar 7 semanas, fiquei 3 dias internado na Santa Casa de Cruzeiro. No 4º dia, que foi no dia 24/8/2005, eu tive um eclâmpse e fui transferido para a cidade de Taubaté. Fui acompanhada pela minha irmã, que ao passar por Aparecida pediu a Nossa Senhora proteção para mim e para minha filha. E ao chegar no hospital escola de Taubaté, meus documentos foram esquecidos em Cruzeiro e a operação era arriscada, tendo meu esposo que assinar um termo de responsabilidade, porque os médicos falaram que nós duas podíamos morrer. Mas como Deus e Nossa Senhora são maravilhosos, a cesariana deu certo. Minha filha nasceu com 1,370 kg. Ficou um mês na UTI, 10 dias no berçário. Em orações, uma amiga me falou que o padre tinha dito que uma criança que tinha nascido prematura ia sobreviver, e ela me contou e eu assumi essa graça para mim. Obrigado, meu Deus, por minha filha, que hoje é a alegria da nossa casa, e de todos que a conhecem. Agradeço muito a Deus. Ao sair do hospital, apresentei a Margarida a Nossa Senhora, e hoje, após 7 anos, eu venho novamente agradecer a Deus. Aonde está a Dalva? Não sei se a Margarida está aí com ela. Fica em pé. Ali está a Margarida linda, com saúde. Vamos aplaudir essa vitória. Deus abençoe, Margarida. Você é linda. Louvado seja Deus. É assim que o Evangelho vai acontecendo. Com sinais, com milagres, com prodígios, com transformações de vida, com conversões. A Canção Nova serve a esse Evangelho.